Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainan Santos Teodoro. Eu vou acompanhar vocês nessa disciplina de tópicos especiais em sistemas de controle 1. Eu vou falar um pouco, né, a gente está nessa aula 1, parte 1, vou falar um pouco sobre simulação digital. Já que é um tema, uma ferramenta que a gente vai utilizar bastante ao longo do curso, eu resolvi me aprofundar um pouco nela para a gente poder perceber como é que funciona esses simuladores. A bibliografia que a gente vai usar vai ser principalmente o livro do Watson e o livro do Chapa. Às vezes não preciso me preocupar muito com essas bibliografias não, porque a intenção de fazer essa apresentação é para que vocês conheçam como é que funciona o simulador e possam tomar decisões ali de tamanho de passo, esse tipo de coisa, ao longo do curso. Eu dividi essa aula em 4 partes. Vou começar com motivação, depois eu vou falar um pouco dos problemas da simulação digital, depois da mecânica, como a simulação digital funciona, e no final vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos falar um pouco sobre a motivação, então. A simulação dinâmica ela surgiu porque é muito difícil obter uma solução analítica de um circuito muito complexo. Um circuito muito grande fica muito difícil obter essas equações. E aí, com o advento do computador, né, com capacidade de processamento, ficou muito mais fácil resolver isso de forma iterativa. A gente pode dividir esse tipo de simulação digital entre duas técnicas, a técnica de domínio da frequência e de domínio no tempo. A domínio no tempo é muito mais utilizada e é o que a gente vai trabalhar agora no nosso curso. Né? A simulação digital é muito importante, ela é utilizada tanto na indústria quanto na pesquisa. Para a gente poder especificar equipamentos, por exemplo, a gente fazer o projeto de controladores, para a gente analisar defeitos no sistema elétrico de potência, em algum circuito, a gente planejar a operação, ou para a gente se aprofundar, por exemplo, em algum fenômeno envolvido no sistema que a gente quer conhecer, que a gente quer trabalhar. E também é uma ferramenta no aprendizado, que é o que a gente está planejando fazer agora. Só que ela tem alguns problemas, né? Nem digo problemas, mas algumas características que a gente precisa compreender e saber trabalhar. Primeiro, são as não linearidades, né? A maioria dos sistemas físicos é não linear, então a gente tem que saber lidar com esse tipo de operação não linear. Inclusive, o exemplo que eu vou dar nessa aula é sobre uma operação não linear de um conversor que a gente já conhece. E aí, a não linearidade está relacionada, por exemplo, a dispositivos semicondutores, como diodo, transistores, amplificadores operacionais, por exemplo, ou até efeitos de saturação em circuitos magnéticos, como máquinas, como indutores, transformadores, esse tipo de coisa. A simulação também ela pode ter tempos muito longos, dependendo do modelo que eu tenho e do fenômeno que eu quero observar. Ela pode demorar tanto que é proibitivo fazer uma simulação. E o outro problema também são a gente tem que saber compreender o modelo que a gente está trabalhando. Né? A nossa simulação vai ser tão precisa quanto a gente queira, né? Mas quanto mais precisa, mais tempo demora. Então a gente tem que saber entender o fenômeno que a gente quer trabalhar, o fenômeno que a gente quer observar e ver se o nosso modelo está adequado. Se não tiver, a gente tem que aperfeiçoar isso mais esse modelo, né? Para a gente poder trabalhar. Um exemplo, por exemplo, seria uma máquina, a gente quer trabalhar com controle com modelo de regime permanente. Então, é uma coisa que não é compatível. Então, a gente tem que saber para que serve o modelo e saber selecionar a precisão dele. Outro problema também que a gente pode elencar é que parte do circuito pode ser analógica e parte digital, por exemplo. E aí isso pode ter uma dificuldade a mais na hora de executar e solucionar esses modelos ao longo da simulação. E por último, o processo de inicialização. Quando a gente estudou EDO lá atrás, a gente viu que, dependendo da condição inicial que eu dou para o meu sistema, ele pode atingir um outro ponto operativo. Então a gente tem que estar bem ciente de como inicializar o nosso modelo para a gente poder selecionar o ponto de operação adequado. Vou falar um pouco agora sobre a mecânica da simulação digital. Né? O primeiro tipo de software que a gente pode dividir é o software dedicado, que é aquele comercial, às vezes de domínio público, em que é oferecido uma topologia, né, um tipo de circuito, um modelo já pronto, e o usuário vai apenas troca os valores, ajusta os valores de acordo com aquele que ele quer. Mas internamente esse modelo tem equações diferenciais e algébricas. As equações diferenciais a gente lembra que está relacionada à dinâmica do meu sistema, e as equações algébricas estão relacionadas às restrições do meu sistema. E essas equações, apesar de estarem lá, elas são transparentes para o usuário. O usuário não tem acesso a mexer nessas equações. Apesar de que, dependendo de algum software, a gente pode ter alguma liberdade para criar os nossos próprios modelos. Mas sempre a gente vai usar bloquinhos, né, já prontos do próprio sistema. Exemplos de softwares desse jeito é o PSpice, o Saber, o MTP, o ATP, o PSCAD e o PSIM,
que a gente vai usar na nossa disciplina. O outro grupo de software que a gente pode elencar é o software resolvedores de equações, né? Ele também modela, a gente consegue modelar o sistema com equações diferenciais e algébricas, porém essas equações são escritas pelos próprios usuários. Exemplos deles são softwares matemáticos, como o MATLAB, o Matemática, o Python, o Scilab e o Octave. A gente está acostumado a trabalhar. E as técnicas principais de simulação são as no domínio do tempo, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Elas são mais difundidas e mais utilizadas. E como eu disse anteriormente, elas resolvem equações diferenciais, pode ser lineares ou não lineares. Tanto o grupo dos sistemas dedicados, né, ou quanto os resolvedores de equações resolvem esse tipo de equação e nos mostra os resultados, né. Eu vou finalizar essa aula com um exemplo de simulação digital de um conversor que a gente está acostumado já, que é o conversor Buck, né. Então a gente tem uma fonte de entrada, a gente tem um TBJ nesse caso, um diodo, um indutor que tem uma resistência interna representada por RL, um capacitor, uma carga que é capacitiva e resistiva. E esse, para a nossa análise aqui simples, a gente vai trabalhar como esses modelos D, com esse diodo D e com esse transistor Q são ideais, né? Ou seja, eles estão abertos ou fechados. Considerando o funcionamento inicial do Buck, a gente pode pensar que o transistor está funcionando, ele está ligado, né? E aí o diodo ele fica reversamente polarizado e não conduz. Então a gente pode reescrever o nosso circuito como se fosse uma chave fechada e escrever as equações dinâmicas do circuito. A primeira equação que a gente tem é uma equação relacionada à lei das tensões para a malha. Então a gente vê que a tensão da fonte é igual à soma das quedas de tensões no indutor, no resistor e no capacitor. E a gente tem uma equação adicional, que é a lei dos nós nesse nó aqui, que é a corrente no indutor, que é essa corrente que chega, é a soma das correntes no resistor e no capacitor, né? Então esse é o primeiro sistema que a gente tem. Uma representação alternativa desse sistema seria na forma matricial, ou em espaço de estados. A gente tem aqui a matriz de estados, as variáveis de estado e a nossa entrada, que é o VD. O outro ponto de funcionamento desse circuito é quando a chave está aberta, né? E quando a chave está aberta, o diodo acaba conduzindo. E aí esse diodo é chamado de diodo de freewheeling, ele permite que o indutor flua corrente no indutor, né? Só que como a gente não tem excitação, as equações são homogêneas, né? São homogêneas porque elas não têm entrada. A equação praticamente é a mesma, só que ela não tem entrada. Então a soma das quedas de tensões no indutor, no resistor e no capacitor é igual a zero. E a soma das correntes nesse nó também é zero. Corrente no indutor, no resistor e no capacitor. E há uma representação alternativa desse sistema. Seria bem parecido com o outro sistema que a gente descreveu, só que sem entrada, né? Uma forma alternativa de representar esse sistema seria associar a entrada como se fosse uma onda quadrada dessa forma. Uma hora ela é VD, né? Uma tensão contínua que a gente determinou, outra hora ela é zero. A gente vai ter uma razão cíclica D para essa entrada e um período TS, né, de aplicação dessa entrada chaveada, então para essa onda quadrada. Uma forma alternativa de apresentar isso aí seria pela equação de estados. A gente tem a matriz de estados A e B e as variáveis de estado, que são as correntes no indutor e as tensões no capacitor. E nossa entrada VI, que a gente acabou de escrever a forma de onda dela. Uma forma de solucionar isso seria integrar de ambos os lados essas equações. E a gente vai ter que as variáveis de estado é a soma das condições iniciais, né, que a gente tem para o nosso sistema, mais a parcela que a gente está integrando, né, que são as matrizes, está relacionado com as matrizes de estado. Se a gente discretizar isso utilizando um método de integração e um passo fixo, por exemplo, ΔT, a gente consegue resolver isso de forma iterativa, né? A gente vai selecionar um passo de simulação e vai simulando a cada passo, incrementando um pouco e discretizando o sistema. E aí a gente tem essa figura. A gente resolveu esse sistema utilizando o método de integração trapezoidal, que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, com passo de simulação de 0.2 e os dados que estão ali mostrados. A gente tem a corrente no indutor, em azul, e a tensão no capacitor, em verde. Só que a gente perceber, a corrente no indutor,
ela fica negativa. Que é uma coisa que não pode acontecer, porque se a corrente fica negativa quer dizer que o diodo está tendo corrente reversa no diodo, né? É uma coisa que não acontece, né? O nosso diodo é não linear, ele não só permite a corrente num sentido. Então, a nossa análise está incompleta, ela é linear por partes, né? A gente esqueceu ali de modelar um estágio intermediário, quando a carga, quando a energia armazenada no indutor se anulou. Esse terceiro estágio, quem domina, quem fica ali funcionando é o resistor e o capacitor. A gente pode escrever a equação, a lei dos nós, na verdade, ali para aquele sisteminha, e ia ter um terceiro estágio, né, com essa equação característica de quando a corrente ficar negativa. Se a gente simular isso de novo, a gente percebe uma outra forma de onda. A gente percebe que a corrente no indutor ela tem aquele pico grande, mas ela não fica negativa, que é o funcionamento real ali, mais próximo da realidade do circuito. Se a gente comparar essas duas correntes, né, a corrente no indutor, para o primeiro sistema quando a gente tinha um estágio e 2 estágios, e para o sistema quando a gente tinha 3 estágios, a gente vai ver que tem uma diferença bastante acentuada por conta dessa não linearidade ali do diodo. E isso aí pode ser interessante, né? Pode influenciar bastante ali no projeto dos nossos componentes, né? De como ele vai funcionar, como o controle vai funcionar. Então, a gente percebe que a não linearidade é uma questão interessante ali na hora de trabalhar com as equações diferenciais. Então a gente está finalizando a aula, vou deixar aqui algumas questões para a gente poder pensar, né? Qual que é a importância dos softwares na simulação dinâmica, por que ele é interessante, né? Quais as vantagens dos simuladores e quais as principais aplicações ali dos softwares de simulação. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que seja útil essa aula para vocês.